Eu acho bem triste quando eu vou pesquisar sobre System Shock 2 e apenas 3 sites em português falam sobre o jogo, e um deles é a Wikipédia. System Shock 2 é realmente um jogo bastante inovador, definidor de muitos conceitos, e isso é marca da sua desenvolvedora, a Looking Glass Studios. Durante os anos 90, ela conseguiu inovar os jogos em primeira pessoa sucessivas vezes com consistência. Essa caminhada começou com o Ultima Underworld em 92, o primeiro RPG utilizando gráficos em 3D. Vale a pena lembrar que o primeiro Doom foi lançado um ano depois. Terra Nova de 96 foi um jogo em primeira pessoa que trabalhou com um sistema de esquadrões. E em 98, o jogo mais famoso da empresa foi lançado, Thief: The Dark Project, que deixou o ritmo desse gênero mais lento, mais cadenciado, em relação àquele negócio frenético dos concorrentes, pois cada inimigo individualmente era letal ao seu personagem, que era mais frágil que o padrão. No meio desses jogos foi lançado System Shock em 94, encabeçado por Doug Church e Warren Spector. Você controla o protagonista The Hacker e precisa derrotar a inteligência artificial rebelde Shodan, que causou caos na colônia espacial chamada Citadel Station. System Shock inicia com um vídeo contando a base da história, mas a gameplay em si é você sendo jogado naquele ambiente sem firula e sem rodeio. O jogo te introduz inimigos, introduz itens, e só no decorrer você vai entendendo a história, e é aí que o jogo brilha nas suas inovações narrativas. A primeira diz respeito a uma personagem onipresente que sempre te guia no jogo, que é Shodan. É ela que assume o papel do level designer, propondo desafios da jogatina. Anos mais tarde, uma outra personagem se tornaria icônica por possuir essa mesma característica, a GLaDOS de Portal. Porém, ela é mais cômica que a Shodan. Uma inovação narrativa que se tornou padrão em muitos jogos são os audiologs. Em System Shock, o audiolog é um elemento essencial da atmosfera do jogo. Aconteceu tanta coisa na Citadel Station que esse recurso seria uma forma da empresa contornar a limitação de não poder contar a história com cutscenes ou CGs. Os relatos dos audiologs são fragmentos para o enredo, dá para exercitar ainda mais a imaginação de como o caos aconteceu. Para resumir System Shock, eu diria simulação, mas toda essa experiência complexa, essa interface, essas inúmeras opções, acaba sobressaindo a experiência de simplesmente jogar, porque você acaba perdendo muito a diversão. Então System Shock abriu muitos caminhos, só que essa experiência não era adequada com a tecnologia que existia na época. Look at you, hacker. A pathetic creature of meat and bone, panting and sweating as you run through my corridors. How can you challenge a perfect, immortal machine? Para a sequência de System Shock, uma outra empresa trabalharia com a Looking Glass, que é a Irrational Games, que um de seus fundadores é Ken Levine, o qual já trabalhou em Thief: The Dark Project. Para ele, existir uma sequência para System Shock seria um sonho da sua vida. Há uma parte inicial onde o jogador aprende noções básicas do jogo, simulando os seus anos de treinamento. Você tem de escolher entre 3 classes: Marine, que é focado no combate,
Navy, que é focado em habilidades técnicas, reparação e hackear, OSA, que são habilidades psionicas, as magias entre aspas do jogo, mas a escolha de classe só interfere no começo. No decorrer do jogo você pode ir evoluindo o personagem do jeito que mais lhe agrada. System Shock 2 começou com a tendência de ficar encaixando elementos de RPG onde parecia não casar, permitindo com que o personagem evoluísse de formas diferentes, propiciando menos linearidade na gameplay. No primeiro jogo, o Shodan quase destruiu a Terra, se não fosse as ações do The Hacker. Então toda a culpa dos eventos da Citadel Station caiu sobre as megacorporações, em especial a Tri-Optimum Corporation. Então os governos do mundo criaram a UNN, que seria uma forma de controlar essas megacorporações. 35 anos depois, a Tri-Op começa o trabalho na primeira nave estrelar mais rápida que a luz, a Von Braun. O dispositivo pegou a imaginação do público. Com as condições de piora da Terra e os resultados decepcionantes da colonização, as esperanças são altas para fora do sistema solar. No entanto, a UNN não está disposta a permitir que a Tri-Optimum seja a principal beneficiária. Ela colocou a Rickenbacker, um grande destroyer, literalmente acoplada no Von Braun. Há poucos meses de viagem, a nave responde a um sinal de socorro do planeta Tau 75. Uma equipe de resgate é enviada para lá e descobrem ovos estranhos. Os ovos infectam essa equipe e os integram em uma comunhão alienígena que se chama The Many. A infestação eventualmente ultrapassa ambas as naves. Uma semana depois, o seu personagem acorda de um sono criogênico, sem saber dos acontecimentos recentes. No entanto, logo percebe que algo terrível aconteceu a bordo da Von Braun. Ele é contactado imediatamente por uma tripulante sobrevivente, a doutora Janice Polito, exigindo que ele se encontre com ela no deck de operações. Ao longo do caminho, você luta contra os membros da tripulação infectados. O Demene também telepaticamente se comunica, tentando persuadir seu personagem a se juntar ao seu coletivo. E os audiologs encontrados durante o jogo destrincham tudo o que aconteceu da voz daqueles que não tiveram sorte. Havia usado a palavra simulação para resumir System Shock 1, e o mais indicado para sua sequência seria Atmosfera. A ambientação e o level design de System Shock 2 são muito bons, mesmo que os gráficos sejam inferiores comparados a um Half-Life lançado um ano antes, em 98, sobretudo nos modelos humanos, que dificulta os inimigos comuns do jogo não serem tão assustadores por si só, mas as vozes deles dão um clima a mais, apesar da trilha sonora ser muito mal encaixada e alguns efeitos de som também. Você fica desamparado no jogo. Nas primeiras duas áreas, a médica e a engenharia, é muito fácil se perder. E quando você consegue se guiar, é hora de pegar o elevador e ir para outra área completamente nova, se perder de novo. Aí quando você pensa que já pegou a manha da Von Braun em geral, vamos lá para Rickenbacker, vamos se perder de novo, de uma forma que você não vai ter um mapa e não vai conseguir identificar o que é parede, do teto e o piso. Mas assim, em 99 isso era muito impressionante. A forma como cada espaço da Von Braun foi criado, cada quartinho, cada sala, os shoppings, os bares da recreação, isso é muito incrível, é muito impressionante. Então cada espaço desse era casado com os audiologs, era uma interação muito boa. Essa ambientação ajuda na narrativa e a aparição dos fantasmas, recriando algumas cenas em lugares específicos, é outro elemento bem original. Eles aparecem por conta de seus implantes cibernéticos. Depois de reiniciar o núcleo do motor da nave e ajustar o elevador, o soldado chega ao deck 4 de operações e descobre que Polito, a pessoa que estava lhe auxiliando, estava esse tempo todo morta.
Você é então confrontado por Shodan, a inteligência artificial malévola que devastou a Citadel Station no jogo anterior. Ela é responsável por criar Demene, que são os resultados de seus experimentos de bioengenharia na Citadel Station. O hacker havia ejetado o bosque que continha seus experimentos para impedi-lo de contaminar a Terra. Um ato que também permitiu parte de Shodan sobreviver aos eventos do primeiro jogo. O bosque aterrissou em Tau 75, e enquanto Shodan entrou em hibernação forçada, o Demene evoluiu para além de seu controle. Você descobre que a única criatura humana naquele ambiente hostil, na verdade, não era uma humana. E o plot do System Shock 2, ele consegue se sustentar diante disso muito bem, em relação ao BioShock 1, que aquele momento é tão genial, aquele plot twist, que o jogo se perde depois, e System Shock 2 consegue te manter curioso, consegue te manter saciando muitas coisas além disso. Shodan é o medo primário de que as criações superariam seus criadores. A visão de Levine acrescenta um ar mais filosófico em tudo isso. Vimos em suas obras posteriores. Em BioShock tem o objetivismo, e se você concorda com as ideias de Andrew Ryan, no BioShock Infinite tem o populismo, a teocracia, as ideias antagônicas entre Comstock e o grupo Vox. Levine acrescentou essa dualidade a System Shock. Enquanto no primeiro jogo era apenas o hacker tentando impedir Shodan, no segundo ela te auxilia contra uma ameaça ainda maior que seria o Demene que tomou conta da nave, incluindo a inteligência artificial Xerxes, responsável pela segurança do local. Essa dualidade entre o orgânico e a máquina é o ponto principal do jogo, algo que é explorado em ficção científica. Nos games, o outro exemplo seria a franquia Mass Effect. O System Shock 2 consegue manter esse equilíbrio tanto na parte artística quanto sistêmica, de um jeito mais intimista. De um lado temos Shodan, que se acha superior aos humanos. Ela segrega, enquanto Demene preza pela união. Quem se junta a esse conjunto relata uma alegria, uma euforia. He and I are now of one mind. Our bodies are changing too. Sometimes it hurts terribly. And sometimes it is marvelous. Something wonderful is happening to me. A parte final do jogo é bastante acelerada e muitas pessoas não gostaram disso. Apesar de ter algumas inserções, algumas referências que eu diria até geniais, o final de System Shock 2 realmente é bem decepcionante. Apesar da aclamação crítica do jogo, a pirataria e a falta de marketing resultaram em vendas sem brilho, e o System Shock 2 é conhecido hoje mais como um sucesso cult do que como um sucesso comercial. Durante muito tempo, System Shock 2 se tornou um jogo muito difícil de jogar, por conta de não ser compatível com alguns sistemas. Os seus direitos entraram no limbo após o fechamento da Looking Glass, e apenas em 2013, a empresa Night Dive Studios conseguiu os direitos de System Shock 2, permitindo com que o game fosse colocado à venda. E essa empresa ainda por cima anunciou planos bem ousados. Enfim, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deem um like. Se vocês são novos, se inscrevam no canal. Esse é um formato novo de vídeo que vou aprimorando com o tempo. Se vocês querem mais informações sobre System Shock 2, eu anuncio que eu criei um site, um blog textual para falar melhor sobre os jogos que eu falo por aqui. Então vou deixar aqui do lado, na descrição do vídeo, o endereço dele. Então é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez por terem assistido.
Não deixe de curtir a página do Facebook, canal do Sorel. Então um abraço, tudo de bom e até o próximo vídeo.